Graça e paz, povo de Deus, graça e paz a todos que se encontram nessa noite, juntamente conosco, através dessa live, através desse culto que prestamos ao Senhor. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, a mais um culto ao Senhor. Fique à vontade, coloque seus comentários, peça suas orações. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de compartilhar o link dessa live no seu Facebook, no grupo da igreja, no grupo da família, para os amigos, no seu status, né? Para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo que o Senhor quer fazer em nossas vidas nessa noite. Você que está passando pela primeira vez, se inscreve, tem um botãozinho aí vermelho, você clica nele e se inscreve nesse canal. Acione o sininho para todas as vezes você poder receber as notificações, né? Ser lembrado que vai começar mais um culto ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, se coloque na presença dele. Aleluia, Senhor. Nos colocamos em tua presença, Espírito Santo de Deus. Enche as nossas vidas nessa noite. Fala aos nossos corações, ó Pai. Deus, sabemos, ó Pai, que não podemos fazer nada, que não sabemos fazer nada sem a tua presença, Senhor. E por isso clamamos por ela, Senhor, nessa noite, Senhor. Enche-nos da tua presença. Enche-nos, ó Pai, do teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, e cria, ó Pai, em nós, ó Pai. Ó Pai, um coração, ó Pai, cheio de expectativas, ó Pai. Que possamos esperar, ó Pai, aquilo que o Senhor, ó Pai, tem para nós, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Que nossos corações, ó Pai, sejam sempre atentos para aquilo que o Senhor quer nos falar, para aquilo que o Senhor, ó Pai, quer, ó Pai, tocar em nós, ó Pai. Espírito Santo de Deus, e que o nosso louvor, que a nossa adoração, que entoamos, ó Pai, chegue a Ti, Senhor. Chegue a Ti como um aroma suave, Senhor. Espírito Santo de Deus, fica conosco. Seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você está chegando agora, né? Já vai aí se inscrevendo se você não é inscrito. Mais uma vez, né? Eu quero pedir a você e compartilhe essa live. Vamos adorar ao Senhor. A Ele todo o som. Aleluia. Aleluia. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro e sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da tua voz, Ele me faz ver. Aleluia. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro e sabe como eu sou. Que nem ao seu próprio filho, que nem ao seu próprio filho, poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Declare a Ele todo o som, a Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom de toda voz. Cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom de toda voz. Cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me
em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. A Ele todo o som, a Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom de toda voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom de toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro e sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro e sabe como eu sou. Que nem o seu próprio filho, que nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom de toda voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom de toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória. A Ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Aleluia, a Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu não posso, Senhor, ficar de pé diante da Tua glória. Enche-nos da Tua glória nessa noite, Espírito Santo de Deus. Faz em mim, faz em nós o Teu querer, Espírito Santo de Deus. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Declare: eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar, vem reinar em mim. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar, vem reinar em mim. Espírito Santo, vem, cante. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Aleluia. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar, vem reinar.
céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, vem queimar, Senhor, o nosso altar. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, exaltamos o teu santo nome, Senhor, pois não há outro Deus, não há outro Deus em Israel, não há outro Deus em nossas vidas, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, 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 Pai, aleluia. Encontra, Senhor, em nossos corações, ó Pai, algo de valor, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações com a Tua glória nessa noite, Pai. Enche as nossas casas, ó Pai, com a Tua presença, com a Tua glória, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Clame a Ele. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair Tua presença. Aleluia! Tuas misericórdias, ó Deus de Israel, enche o templo com Tua glória, restaura a casa caída de Davi, aleluia, para que os povos saibam que há um Deus em Israel, Yeshua. Eu quero ser você gosta de estar. Eu quero ser Tua casa favorita, quero ser o Teu altar. Eu quero ser
de valor. Adore. Quero atrair tua presença. Vem, Senhor. Tuas misericórdias, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. O nome dele é Yeshua HaMashiach. Oh, eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser sua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser sua casa favorita. Quero ser o teu altar. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, Deus amado, Espírito Santo de Deus, enche, ó Pai, os nossos corações, enche o templo com tua glória, enche as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Oh, vem, Espírito Santo de Deus, queremos clamar, Senhor, mais a tua unção sobre nossas vidas. Oh, chuva, quero chuva, tua chuva sobre mim. Quero chuva, quero chuva de unção sobre mim. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Oh, queremos, Senhor, que a tua chuva sobre as nossas vidas, a chuva seródia, a chuva temporal, a chuva que traga, Senhor, vida em nossos corações, uma chuva que traga avivamento, ó Pai, a tua igreja, uma chuva que traga, Senhor, cura, restauração da tua nação, Senhor, uma chuva que traga restauração e cura sobre toda a terra. Espírito Santo de Deus, que traga o teu poder, que traga a manifestação das tuas misericórdias sobre as nossas vidas, ó Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, glorificado seja o teu santo nome, aleluia. Vai chover, abre as comportas do céu, vai chover, aleluia, aleluia, glorificado seja o teu santo nome, aleluia. Espírito Santo de Deus,
Aleluia. Continue nesse mesmo espírito. Continue nesse mesmo espírito de adoração. Vamos agora adorar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Vamos adorar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, Igreja Santa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui estamos mais uma vez cultuando a Deus, atraindo a presença dEle, entoando cânticos de louvores. E agora a gente vai continuar adorando Ele com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Querido, olha só, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Honre o Senhor com suas riquezas, com suas rendas e com a melhor parte, não com uma parte qualquer, mas com a melhor parte da sua colheita. E qual é o resultado disso? Qual é a consequência? No versículo 10 diz o que é que vai acontecer. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Celeiro cheio, querido, fala de provisão, de prosperidade. E tonéis cheios de vinho, transbordando de vinho, fala da alegria do Senhor. Na tela que vai aparecer aí no seu computador, no seu celular, na sua TV, tem assim: fidelidade gera crescimento. E isso é uma verdade, uma realidade constatada, não somente nas histórias bíblicas, mas também na vida de todo aquele hoje que demonstra esta fidelidade, que tem essa fidelidade para com o Senhor. É fácil a gente perceber uma pessoa fiel na forma como ela cresce. E quando eu falo de crescimento, não é só o crescimento financeiro não, querido. Eu falo de crescer em graça, de crescer em conhecimento, em unção, em intimidade com o Senhor. Você olha para a vida do fiel e você percebe a diferença entre aquele que é fiel e aquele que não é fiel. O que é fiel, ele vai ter esse transbordar de alegria. Ele vai ter essa provisão, os seus celeiros estarão sempre fartamente ali disponíveis para suprir não somente a necessidade dessa pessoa, mas de todo aquele que estiver ao lado dela. Vamos orar agora, querido. Santo e amado Deus, nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem mantido pessoas fiéis aqui, Senhor. Pessoas que têm entendido a tua palavra e têm sido fiel nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, mesmo sem os cultos estarem acontecendo presencialmente, ainda que nós estejamos nos encontrando só de forma virtual, mas o Senhor tem mantido aqui pessoas com a tua fidelidade para suprir as necessidades da obra, Senhor. Obrigado, Deus, isso é o teu amor, o teu cuidado. Senhor, que se cumpra essa palavra na vida dessas pessoas, que elas tenham os seus celeiros cheios de cereais e que os tonéis de vinhos, ou de vinhos dessa pessoa venham transbordar, que a alegria do Senhor nunca falte na vida dela. Deus abençoe grandemente a sua vida. Está aí o nome da igreja, está aí o CNPJ, o número da conta e a agência bancária que é no Itaú. Querido, agora a gente vai compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa madrugada, na madrugada de hoje, dia 21 de junho, é isso mesmo, gente? 21 de junho de 2020. Então você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 19, Juízes 19, a gente vai ler aí 3 versículos apenas, por enquanto, e depois, no decorrer da mensagem, a gente vai ler outros versículos. Juízes 19,
a partir do versículo 1, que diz assim, Juízes 19, a partir do verso 1. Naqueles dias Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado na região montanhosa de Efraim. Certo dia ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina, mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. Só até aí por enquanto. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ensinado, até aqui o Senhor tem edificado o teu povo, a tua igreja, através da tua santa palavra. E eu sei que não vai ser diferente hoje, Senhor. Eu sei que essa palavra ela vai trazer conserto em nosso meio, vai trazer esperança, vai trazer alerta, vai trazer restauração e vai trazer salvação para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, essa história é uma das histórias, eu vou até usar uma palavra assim, uma das mais bizarras, uma das histórias mais macabras registrada na Bíblia. Os 3 últimos capítulos do livro de Juízes são marcados pelo derramamento de sangue, de muito sangue, inclusive sangue de inocente. E essa história, esse derramamento, começa com um estupro seguido de morte de uma mulher que era concubina do levita que nós acabamos de ler, no texto que nós acabamos de ler. Esse período de Juízes, ele começou logo depois da morte de Josué, e na sequência ele vem o livro de Josué, e em seguida vem o livro de Juízes. E ali já no finalzinho da sua vida, antes de morrer, Josué fez uma reunião com o povo, chamou eles e deu alguns alertas e fez algumas perguntas. Disse, olha, o que é que vocês querem da vida de vocês? Vocês querem ser vencedores ou fracassados? Vocês querem a salvação ou a perdição? Vocês querem o amor de Deus ou vocês querem provar da sua ira? Obviamente que a pessoa fala que quer o amor de Deus, que é a salvação. Então ele diz, olha, então sirva ao Senhor, seu Deus. E ele fala assim, ó, eu e minha casa, porém, nós já decidimos. Eu e minha casa, nós serviremos a Deus. E quanto a vocês? E Josué fala isso, e depois de um tempo ele falece. Se você ler no capítulo 2, a partir do capítulo 2, desse mesmo livro que nós acabamos de ler aqui, esses versículos, diz que aquela geração que acompanhou Josué morreu, a geração que fazia parte de Josué também morreu, e agora veio uma nova geração que não conhecia ao Senhor. Ela não só conhecia, como ela não buscou conhecer ao Senhor. E um dos alertas que Josué fez, uma das observações é assim, olha, cuidado, não se misture com o povo dessa terra, não adore os seus deuses, não cultue com os deuses, os ídolos dele, porque se você fizer isso, vocês vão atrair a ira do Senhor. E aquela geração, ela desprezou a busca, o conhecimento, e como resultado desse desprezo, desse afastamento, essa geração, ela começou a afundar no mais profundo, no mais baixo nível do pecado. O povo de Israel foi agora se lamear
afundar no lodo do pecado. E obviamente que Deus ele se afasta, e aí é onde nasce o período de Juízes, e foi um período de muita oscilação. Eu já preguei em outras oportunidades sobre isso. Era um período onde o povo vivia, eles praticavam o pecado, aí vinha a opressão sobre a vida deles. Aí eles clamavam ao Senhor, aí o Senhor ia lá e dava a salvação. Mas aí, quando a coisa melhorava, eles voltavam a pecar de novo, se afastavam de Deus, vinha a opressão, clamou, salvação, e eles viveram durante muito tempo essa instabilidade espiritual. Agora aqui nós estamos no final do livro de Juízes, capítulo 19, vai ter o 19, o 20 e o 21, e relata a história de um homem, levita, que um dia ele, passando por determinado lugar, ele conhece uma mulher, e ele leva para casa, para a sua casa na região montanhosa de Efraim, e ela vai ser a concubina dele. A concubina era uma espécie de segunda mulher, ela ocupava o segundo lugar, ela não era a principal, mas era mais uma mulher que servia mais para os afazeres e satisfazê-lo nas questões sexuais. E essa relação parece que ela trincou. O texto, em algumas versões, talvez na sua versão, diga que ela foi infiel a esse camarada, ao seu marido. Na minha versão, na NVT, disse que ela se irou, ela deixou a ira entrar no coração, e o que é que ela fez? Ela pegou e saiu de casa, ela foi embora, ela abandonou lá, ela se afastou do seu esposo, do seu marido, e ela voltou para a casa dos seus pais. Passado 4 meses, o camarada achando que ela ia voltar, e ela, endurecido o coração, provavelmente, ela se manteve na casa de papai e mamãe, e ele resolve ir atrás dela para reconquistá-la, e ele vai, quando chega lá, o sogro se alegra, e ele fica 3 dias, na hora que ele decide ir embora, o sogro diz, não, fica mais um dia, tal, e por fim ele acata. Lá no 5º dia ele acorda cedo de madrugada, e o sogro não fica para o café da manhã, e ele fica para o café, e depois ele pede para ficar para o almoço, e chega tarde, e ele resolve, não, está tarde, não vá agora não, eu vou, e o resultado é que ele estava decidido a ir embora, e ele pega a sua mulher, os seus servos, os seus animais, e ele se dirige, faz o retorno para a sua cidade, e é nesse momento que vai acontecer uma tragédia na vida desse casal, vai acontecer algo que vai abalar o país ali, o povo de Israel vai ser abalado pelo um crime que vai acontecer, um crime hediondo, um crime horrível, uma coisa feia, uma coisa que quando o povo de Israel soube da notícia, disse, rapaz, nem quando a gente saiu, desde quando saímos do Egito, nunca aconteceu uma coisa dessa em nosso meio. Então, o que era aquilo? Aquilo era consequência de uma vida sem Deus. Aquilo era consequência de um povo que não tinha governo. Se você ler novamente, o versículo 1 diz que naqueles dias Israel não tinha rei. No período de Juízes não havia um rei, não havia um governo centralizado. Cada tribo, cada povo fazia o que dava na teia, cada um seguia a inclinação do seu próprio coração, e como consequência dessa vida sem governo, dessa vida sem um líder, dessa vida sem uma liderança, dessa vida vivida seguindo a sua própria vontade, vai dar errado. Aqui fica um alerta para nós, aqui fica um alerta para a igreja. Todo homem precisa estar debaixo de uma liderança. Todo mundo precisa prestar conta. Precisa ter alguém que preste conta. Eu preciso prestar conta da minha vida. E é um risco quando a pessoa decide viver
sem líder, sem liderança, sem prestar conta. Viver uma vida seguindo a inclinação do coração, porque o coração do homem é mau, não tem nada de bom. A Bíblia diz que não há nada de bom no coração humano. O que tem na alma humana, no coração humano? Inveja, porfia, ciúme, latrocínio, assassinatos primeiros acontecem aonde? No coração humano. Então esse povo estava um povo sem governo, um povo sem liderança. E é uma armadilha quando uma pessoa vive assim. Então eles retornam, já é final da tarde, eles estão chegando na região chamada Jebus. A cidade de Jebus era que mais tarde seria tomada por Davi, quando Davi se torna rei. Davi vai mudar o nome para Jerusalém. Mas essa cidade pertencia aos jebuseus. No versículo 13, vamos ler, aliás, o 10, o 11, o 12 e o 13 do capítulo 19, que diz assim. Versículo 10, diz assim: dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir, rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos com suas selas e a concubina. Chegaram perto de Jebus quase no final do dia, e o servo disse ao homem: vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá, e passaremos a noite numa dessas cidades. O que está acontecendo aqui? O levita, quando o servo propôs a ele passar a noite em Jebus, cidade dos jebuseus, ele disse: não, é uma cidade de estrangeiros, é um povo que não faz parte do nosso povo, vamos caminhar um pouco mais, vamos chegar até Ramá, e vamos passar a noite em uma cidade pertencente ao território do povo de Israel. Porque ele pensou, é melhor estar no meio do meu próprio povo do que eu estar numa terra, numa cidade estrangeira. Se você vai para um outro estado, se você vai para uma outra cidade, e lá tem alguém que você conhece, você vai ter que dormir naquela cidade e não tem hotel. É óbvio que você vai escolher dormir na casa do seu amigo, ou da sua amiga, ou dos seus parentes. Você não vai querer dormir na casa de um estranho, porque você pensa que o tratamento que a família vai dar, os seus irmãos, vai ser melhor do que os estranhos. Só que nesse caso foi um lido engano, porque esse homem vai viver a mais traumatizante e terrível experiência, penso eu, que de toda a sua existência. Ele chega na cidade e ele fica na praça esperando que alguém convidasse ele, porque era costume daquele tempo. As pessoas tinham uma hospitalidade. O povo do Oriente, eles são muito hospitaleiros. Só que as pessoas de Ramá ali, de Gibeá, aliás, eles passam para lá, está de noite, o homem está na praça, ninguém se incomoda com a presença daquele casal, acompanhado de servos e animais. As pessoas não oferecem estalagem, hospedagem, as pessoas não são hospitaleiras, até que surge um senhor, um velho que está vindo do campo, que morava naquela cidade, e o Senhor se compadece da situação daquelas pessoas e convida. Você vê que às vezes é de onde a gente não espera que muitas vezes surge. Às vezes você está esperando ser acolhido pelos seus, pelo seu próprio povo, e às vezes é uma decepção. Que às vezes é de onde você não espera que surge ajuda. E às vezes de onde você espera a bondade, aí vem o quê? O mal. O mal é que está vindo. Então, querido, olha só, quando eles estão lá e eles vão para dentro de casa, mais tarde a casa é cercada, e alguns homens, filhos de Belial, talvez na sua tradução diz aí que filhos de Belial, eram homens malignos, homens pervertidos, homens decadentes, moralmente falando, espiritualmente falando, homens que não tinham temor. Israel já estava afundado na idolatria, no pecado sexual, em todo tipo de imundícia, em todo tipo de coisa ruim.
estava contaminado. E essa cidade, especialmente, estava terrivelmente contaminada, a ponto de não ter pessoas hospitaleiras. E lá no versículo 22, diz assim, capítulo 19, versículo 22. Enquanto eles se alegravam, tomavam vinho, provavelmente, contavam história, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e a gritar para o velho, o dono da casa: traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. Que coisa maluca, que coisa terrível. Homens perversos da cidade cercaram a casa e começaram a gritar: olha, traga aí o seu hóspede, bote esse homem para fora, porque a gente quer ter relações com ele. A gente pensa que algumas coisas, elas fazem parte somente do tempo atual. Mas desde quando o homem caiu, querido, desde quando começou a degradação do homem, o pecado entrou, e todo tipo de desejo pecaminoso, todo tipo de depravação, contaminou a alma humana de tal maneira que chega numa situação como essa aí. Esses homens não querem a mulher, não, eles querem um outro homem para ter relações com ele. O senhor, dono da casa, ele se recusa, porque seria uma desonra para com o hóspede ele pegar e entregar aquele senhor, aquele homem, nas mãos daqueles perversos homens. Então ele se recusa. O senhor, dono da casa, chega a fazer uma proposta: olha, não posso fazer isso, como é que eu vou ficar diante da sociedade se eu fizer uma coisa dessa com o meu hóspede? Toma aqui a minha filha, eu dou a minha filha virgem, você faz com ela o que vocês quiserem. Isso aqui, querido, se você ler Gênesis capítulo 19, isso aqui é uma cópia do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Israel está copiando os passos, os atos e atitudes daquela perversa cidade de Sodoma e Gomorra. A coisa está acontecendo. Então ele não entrega. Agora, de repente acontece algo, querido, que isso aqui é muito forte. No versículo 25, depois que eles insistem em querer o homem, o próprio levita, olha só que atitude de um marido. Versículo 25 diz assim: eles, porém, não deram ouvidos, então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. O próprio levita, o próprio marido, pegou a sua mulher, a sua concubina, abriu a porta e lançou ela fora, jogou ela, atirou aos cães, atirou às feras, entregou a sua própria esposa, mulher, concubina, seja lá o que for, era a responsabilidade dele. Ela era ali a parte mais fraca, a parte mais frágil. E ele, sem nenhum pudor, sem nenhuma consideração pela parte mais fraca, ele simplesmente abre a porta e lança ela fora. A Bíblia diz que nós temos que o homem deve amar a sua esposa, tratar, cuidar, zelar pela integridade física, espiritual, psicológica, moral. Essa é uma tarefa de nós, homens. Nós temos que zelar pela mulher que nós escolhemos. Ele vai atrás dela, ela estava na casa dos pais, e ele vai tentar reconquistá-la. No momento do perigo, no momento em que ele se vê ameaçado, ele pega, abre a porta e joga ela, entrega para ser abusada, para ser estuprada. O texto diz que eles fizeram o que bem quiseram com ela a noite toda, só largaram ela quando o dia amanheceu. Eu fico pensando hoje, enquanto eu meditava nesse texto, como uma mulher se sente
ao saber que o marido que ela tem, aquele que era para cuidar, é quem entrega ela, é quem empurra ela na beira do precipício. Aquele que era para dar a vida, para salvar, ele agora se esconde atrás dela e diz: não, quem vai é você. Se alguém aqui merece sofrer, você merece sofrer. Querido, essa foi uma atitude ruim, que comprometeu a integridade daquela mulher. O texto, no 25, diz que quando ele abriu, ele entregou a ela a própria sorte. Ele não teve zelo, ele não protegeu, ele não cuidou, ele não amou, ele não teve compaixão. E eu fico pensando, que tipo de relação é essa? Que tipo de relação é essa que você não cuida do parceiro? Que tipo de relação é essa que você não cuida da parceira? Que tipo de relação é essa que não há cuidado com o esposo, não há cuidado com a esposa, e você, sabendo que a pessoa está correndo o risco, você entrega a ela a própria sorte, e você entrega sabendo que o pior ia acontecer. No versículo 26 diz assim, versículo 26, ao amanhecer a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado, caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Sem forças, violentada, ferida, machucada, humilhada, desprezada pelo marido, ela tenta voltar, mas ela cai na soleira da porta, ela fica caída, prostrada, ela não consegue entrar na casa. Enquanto isso, o marido dela está dormindo, porque o texto diz que quando ele se levanta de manhã, se você ler os próximos versículos, diz que ele vai se levantar e vai chamar, abrir a porta e vai chamar. O camarada ainda conseguiu dormir, teve consciência suficiente para dormir numa situação dessa, sabendo que a sua esposa está em perigo, sabendo que a sua companheira que tirou da casa dos pais, era responsabilidade dele zelar pela integridade dela, moral e física dela. E ele consegue dormir, ela tenta voltar, mas ela cai, ela tomba diante da casa, ferida, magoada. Eu fico pensando, eu fiquei tentando imaginar como aquela mulher, a sua alma estava antes dela morrer. Porque a ferida dela não era só física, não. O problema dela não foi só o estupro do seu corpo, das suas partes pudendas, da sua intimidade, mas ela foi ferida, ela foi estuprada na alma, ela foi traída primeiro pelo camarada que jogou ela às feras. E é essa situação que a gente trazendo para os dias atuais, em muitos relacionamentos, hoje o camarada talvez não jogue de porta fora, e em alguns casos até acontece, ele não lança, a ferida não é física, mas é emocional. E a dor emocional, ela dói mais, ela fere mais do que a física. Um dedo numa ferida da alma faz mais estrago, muitas vezes, do que um tapa na face, querido. Então, muitas vezes, tem marido que ele não está cuidando, ele não está zelando. Ele, pelo contrário, ele que jurou amor, ele que pegou a esposa na casa do pai, da mãe, ele que lá no altar disse que cuidaria, né, que ele seria fiel na morte, aliás, na vida, na riqueza, na pobreza, na escassez, na abundância, que estariam juntos, aquele voto que é feito, muitas vezes é esquecido. E esse camarada, olha só, vamos ler aqui o versículo 26, diz assim, 27, quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina caída à porta com as mãos na soleira. Possivelmente numa tentativa de entrar em casa, morreu só, desamparada. Não teve força, talvez, nem para gritar, para pedir socorro. Caída na soleira, com as mãos na soleira, tentando voltar para o lar, onde estava lá o marido dormindo confortavelmente, em berço esplêndido, e a esposa está sofrendo do lado de fora,
sem força. Tem muita gente sofrendo, sem força de gritar, de pedir socorro. Eu imagino que aquela mulher foi tão machucada, foi tão ferida, foi tão abusada, que ela não tinha mais força. Ela não tinha força para gritar, para pedir socorro. E ela morreu ali na soleira, na porta de entrada daquela casa. Tem muita gente sofrendo calada. Tem muita gente sofrendo sozinha. Porque tem pessoas sem escrúpulos, sem piedade, sem misericórdia, sem compaixão, sem amor, sem presença de Deus na vida. O que me espanta é o fato de que aquele homem era um levita, querido. O texto atribui ele, a origem dele, da tribo de Levi, um povo que foi separado para ser a herança do Senhor. A herança deles era o Senhor, para cuidar da casa de Deus, do templo do Senhor. Então ela foi morta na porta da casa que foi expulsa. Depois de ter sido abusada por toda a noite, a mulher volta para a casa de onde saiu, mas ela não tem força para bater na porta. Ela não tinha feridas, eu quero enfatizar, ela não tinha feridas somente no corpo, não. Imagino que aquela mulher, a maior ferida dela foi na alma, a maior dor dela foi saber que ela estava naquela condição de vida, porque o seu marido colocou ela naquela situação. Ele era culpado das suas mazelas, das suas feridas, das suas angústias, das suas dores, de tudo de mal ali. Naquele momento ele foi o culpado. Ele foi o responsável. Se a gente parar para pensar, querido, o marido daquela mulher matou mais ela, foi mais responsável pela morte dela do que as feras, porque aquilo não eram seres humanos, do que as feras que estavam do lado de fora daquela casa. Porque foi ele que jogou, foi ele que lançou ela para fora. Essa história aí, querido, esse episódio é um episódio triste, feio, é um episódio que a gente só vê isso, às vezes, nos filmes. Quer dizer, hoje até que está normal, mas é horripilante você parar e pensar, imaginar que esse tipo de situação está registrado na Bíblia. A Bíblia não omite, a Bíblia não esconde os erros dos filhos de Deus, do povo de Deus. Então está sendo exposto aqui uma situação. Agora por quê? Porque esse povo estava sem governo, esse povo não tinha um governante, esse povo não tinha uma liderança. Quando o camarada vê aquilo, o marido, versículo 29, diz assim, ele pega a mulher, ele bota o defunto da mulher na mula que ele estava viajando e leva ela como um peso. Agora ela se transforma num peso morto. Literalmente ela se transforma num peso morto na vida dele, e ele leva ela para sua casa. No versículo 29 diz assim: quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Ela não teve nem um sepultamento digno, ela não teve nem a consideração final, mesmo depois da morte. Ele vai lá e dilacera, ele desmembra, ele mutila, ele corta em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel. Ele queria vingança. Agora ele está incomodado com a morte da mulher que ele jogou as feras. Então agora ele quer vingança, ele agora tem sede de sangue. Ele expõe o problema de forma nacional. Todo o território de Israel vai ficar sabendo daquele triste episódio. Aquilo vai virar uma notícia, aquilo vai causar um impacto na vida das 12 tribos de Israel. Aquilo vai ser um escândalo nacional. Se fosse nos dias atuais, a imprensa não falaria de outra coisa a não ser nesse episódio. Então, querido, no versículo 4 e 5, já do capítulo 20, quando ele é confrontado, as pessoas querem saber como é que aconteceu isso, camarada, como é que foi essa história, como é que ela foi assassinada, e agora ele vai contar a sua versão dos fatos. Então aqui eu coloquei como o título, quando a conveniência fala mais alto.
Muitas vezes a gente fala a verdade, aquilo que é conveniente. Então a gente omite aquilo que a gente não quer que saia e a gente fala só aquilo que vai ser conveniente. Capítulo 20, versículo 4 e 5 diz assim: o levita, marido da mulher assassinada, disse: minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar. Veja bem que ele está dizendo que a intenção era matar ele, e a princípio não era, de me matar. E violentaram minha concubina até ela morrer. Ele está mudando aqui os fatos. A história não foi bem assim, desse jeito, não. Então, diante agora das pessoas que estão investigando o crime, porque ele denuncia o crime, ele agora é chamado para se fazer uma cariação, para fazer um depoimento. Ele fala: não, eu estava na casa e foi cercada, e eles queriam me matar, aí eles pegaram a minha concubina e violentaram ela até a morte. Mentira. Ele entregou. Ele foi, de certa forma, responsável pela morte da sua esposa, porque ele não protegeu. Mas ele está contando agora uma verdade conveniente. Ele está contando aquilo que é conveniente, porque quando a conveniência fala mais alto, a gente só fala aquilo que nos agrada. Mas ele não fala que foi ele que empurrou aquela mulher para fora de casa. Foi ele que jogou ela, lançou ela ao perigo. Então, querido, quando as 11 tribos sabem desse episódio, isso causa um impacto tão grande que eles montam um tribunal, eles vão buscar a orientação de Deus, eles vão julgar a causa, e agora eles têm consciência que eles não podem deixar aquilo em branco, eles não podem jogar aquela situação para debaixo do tapete. Aquilo foi um pecado horrendo, terrível. Tem situações que a gente não pode deixar de confrontar, querido. Não adianta querer esconder o pecado, não adianta querer passar a mão na cabeça das pessoas, porque a consequência vai ser pior ainda. Então eles vão até a cidade de Gibeá, eles chamam as pessoas daquele lugar, eles denunciam o crime, e olha o que é que vai acontecer. Versículo 12 e 13 do capítulo 20, diz assim: as tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer: que crime terrível foi cometido em seu meio. Entregue os homens perversos de Gibeá para que os executemos e eliminemos esse mal de Israel. Olha o que está sendo feito. A proposta é assim: olha, vocês entreguem, por favor, para a gente os responsáveis por essa situação. A gente vai eliminar esse mal. A gente vai tratar onde nasceu o pecado, a gente vai extirpar, a gente vai cortar o mal pela raiz para que isso não venha a acontecer novamente. Então eles estão indo até a tribo de Benjamim, porque Gibeá fazia parte, aquela cidade pertencia à tribo de Benjamim. Eles vão aos líderes, eles vão aos responsáveis, e eles querem agora eliminar, consertar, fazer o que é correto, fazer o que é certo. Então, querido, olha só, a minha avó já dizia: quem não ouve conselho, você já ouviu essa frase? Quem não ouve conselho, ouve coitado. Tem gente que quando é confrontado, você arrumou um inimigo, e eles vão e falam assim: olha, que crime terrível foi esse que aconteceu em nosso meio? Entregue-nos os responsáveis por esse ato miserável, para que eliminemos ele do nosso meio. Vamos resolver, vamos cortar esse mal pela raiz. Vamos ler o próximo versículo, que diz assim, aliás, o final do versículo 13, diz: mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Tem uma imagem aí muito interessante, coloca aí, por favor, uma imagem de uma pessoa tapando os ouvidos. Acho que ela vai aparecer aqui no cantinho da sua tela. Você está vendo aí uma pessoa com os ouvidos fechados, né? Essa aí é a típica pessoa que não gosta de confronto.
Essa aí é a típica imagem de uma pessoa que não ouve conselhos. Quem não ouve conselhos vai ouvir coitado. Você pode tirar a imagem. Veja bem, eles fecharam, taparam os ouvidos, não quiseram tratar o problema. Eles se recusaram a eliminar o mal, eles se recusaram a confrontar os responsáveis, os criminosos, os pecadores, aqueles que fizeram aquela maldade, aquela perversidade. Quem estuprou deveria ser tratado com crime de estupro. Israel tinha lei específica para cada situação, e o que as outras tribos queriam era aplicar a lei. Era fazer o que a lei de Moisés dizia que tinha que ser feito. Mas eles taparam os ouvidos, e isso vai terminar mal. A história poderia acabar aí. A história poderia ser encerrada aí, querido. Mas porque eles estão se recusando a ouvir o conselho, mas porque eles estão se recusando a ser confrontados, e pior, sendo um impedimento, sendo um empecilho, uma pedra de tropeço na vida daquele que pecou. Porque se a pessoa pecou, errou, que tem que ser tratado, tem que tratar o assunto, tem que confrontar o pecador, tem que expor a situação, tem que extirpar o mal, cortar pela raiz. Mas agora eles estão tapando os ouvidos, e isso vai trazer uma consequência ainda pior. Aquilo que era para acabar nesse momento, isso vai ter um desfecho sangrento. Querido, quem não ouve conselho, ouve coitado. As prisões, os cemitérios estão lotadas de pessoas que não emprestaram os seus ouvidos aos conselhos, aos bons conselhos. As prisões, os cemitérios estão cheios de pessoas que não quiseram ser confrontadas, não aceitaram o confronto. As prisões e os cemitérios estão cheios de pessoas que pegaram o problema e jogaram para debaixo do tapete. Diz, não se fala mais nisso. Vamos botar um pano quente na situação. Aí o que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que o orgulho, eu creio que o orgulho estava impedindo o povo de Benjamim a expor aquela situação. A expor, porque se você ler o capítulo 19, você vai encontrar lá que foram líderes, pessoas influentes que estavam envolvidos naquele crime. Então não foi da camada mais baixa da sociedade, não. Eram pessoas que tinham influência no meio do povo de Gibeá. Então, talvez, isso aqui é uma palavra, eu estou supondo, isso aqui é um pensamento meu. Então, talvez o orgulho não quis, não permitiu que a situação fosse tratada, porque ia expor pessoas influentes. Então, eles preferem o quê? Eles preferem agora lutar com as suas próprias forças, como está no versículo 14. Olha o que é que vai acontecer. Versículo 14. Em vez disso o quê? Em vez de dar ouvido, em vez de acatar aquilo que era correto a se fazer, em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Gente, pelo amor de Deus, os israelitas não foram lá para lutar, não. Eles foram para tratar a situação. Eles foram para eliminar o mal. Eles foram para confrontar o pecador, o criminoso. Mas ao invés de entregar, de expor o problema, eles agora se armam para a guerra. Então é assim, você tente corrigir um sábio e ele vai se tornar o seu amigo. Agora você vai corrigir um tolo, você vai arrumar um inimigo. Você vai arrumar uma briga, você vai arrumar uma guerra. Então agora, ao invés de abrir o coração e deixar ser confrontado, eles agora vão se armar para a guerra. Eles vão se preparar para uma batalha, querido, mas é loucura, o que eles vão fazer é uma loucura. Eles estão querendo lutar com as suas próprias forças. Não, eu posso com esse pecado. Não, pode deixar aqui, a gente não vai dar o nome a isso não, a gente não vai expor essa situação. A gente vai, se precisa, a gente briga, a gente luta. Eu tenho força para lutar. Não tinha. Eles chegam com 26 mil soldados, as 11 tribos de Israel tinha cerca de 400 mil guerreiros
bem armados. Você pode ler isso no versículo 2, do mesmo capítulo 20. Então, as tribos tinham 400.000 para 26. Quer dizer, é uma proporção aí de 8 por 1. 8 por 1. Matematicamente falando, era absurda a diferença, a desvantagem. Mas ainda assim, porque isso é o quê? Isso é consequência do pecado, querido. Uma pessoa, quando ela está chafundada, a vida dela no pecado, quando ela está afundada na lama, ela fica cega, ela não reconhece, ela não vê o perigo que ela está correndo. Ela quer lutar, ela quer dominar o pecado com as suas forças, mas não tem força. Então ela se arma para a guerra, e ela vai tentar agora entrar numa luta em glória. Querido, olha só, a coisa deu certo por um tempo. Versículo 19 e 21 do mesmo capítulo 20 diz assim, versículo 19 e 21. Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então, avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Já que eles queriam guerra, então guerra eles iam ter agora. Os guerreiros de Benjamim, que estavam defendendo a cidade, saíram e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Eles mataram 22.000 soldados israelitas. Então, eles agora acharam que tinha força. O pecado agora está enganando ele. A coisa está sendo colocada um véu e eles acham que esse plano vai dar certo. Ou seja, qual era o plano? Ocultar o pecado, botar pano quente na situação, não entregar, não delatar aquele que cometeu o erro. Parece que vai dar certo, mas isso vai dar certo por pouco tempo. Aí eles vão de novo, os israelitas vão novamente contra eles, e novamente ele mata mais alguns soldados, e agora eles, com um excesso de autoconfiança, achando que eram poderosos, que eram fortes, olha o que eles vão dizer, no versículo 32 diz assim, os guerreiros de Benjamim gritaram, derrotamos vocês como antes, mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim os perseguissem pela estrada e fossem atraídos para longe da cidade. Uma emboscada estava sendo armada contra a vida da tribo, das pessoas da tribo de Benjamim. Mas eles achavam que eles eram fortes naquela situação. Eles achavam que iam conseguir dominar, controlar aquilo todo o tempo. Isso é a típica coisa que acontece na vida daquele que está ocultando as coisas. Acha que vai conseguir vencer isso com a força do próprio braço. Só que o que vai acontecer aqui, querido, é que pessoas inocentes vão morrer. Pessoas que não tinham nada a ver com a história vão acabar perdendo a vida. Pessoas que eram para viver vão morrer por causa da atitude dos líderes, por causa da atitude dos envolvidos naquele pecado. No versículo 20, capítulo 20, versículo 46, 47 e 48, diz assim, naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 25.000 guerreiros valentes e hábeis no uso da espada, e restaram apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimon, onde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todo ser vivo que restou nas cidades, pessoas, animais e tudo que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram. Agora os israelitas estão com fúria, agora os israelitas estão devastando, estão dizimando, estão exterminando com a tribo de Benjamim. Agora essa história está terminando com o derramamento de muito sangue, perdas de muitas vidas, vidas inocentes, crianças, velhos, mulheres, homens que não tinham nada a ver com aquela história, homens que não se envolveram com aquele crime, agora estão pagando com a vida, porque o pecado é assim, ele afeta tanto o pecador quanto os que estão vivendo junto com o pecador. E inocente morrendo com os culpados.
O desfecho poderia ter sido outro, querido. É como eu disse há pouco instante, essa história poderia acabar de uma forma totalmente diferente. Essa história poderia ter acabado quando confrontado, eles não acabou, vamos parar por aqui. Está aqui o pecado, está aqui quem pecou, está aqui a situação, vamos entregar os homens que fizeram essa maldade, porque se cometeu o crime tem que pagar por ele. Mas eles preferiram ir, empurrar aquela situação com a barriga, lutar com a força do próprio braço. E no final, eu me lembrei agora de uma frase de uma certa presidente de um certo país, Tupiniquim, abençoado por Deus e bonito por natureza, e nessa frase dela, um dia ela soltou uma pérola, ela disse assim, olha, não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Resumindo, todo mundo perdeu nessa história. A tribo restou apenas 600 homens, os israelitas, as 11 tribos, entraram numa crise de consciência, porque eles eliminaram praticamente uma tribo de Israel, e eles vão para diante de Deus chorar, Deus, por que o Senhor permitiu isso, por que o Senhor fez isso? Quer dizer, eles vão atribuir culpa a Deus. Bom, a gente não vai ter tempo para continuar pregando, mas essa história, ela ainda vai ter mais sangue derramado, mais inocentes. Eu quero propor a você, depois do culto hoje, ler o capítulo 19, 20 e 21 do livro de Juízes, vê até o final. Você vai ver que eles vão tentar consertar um erro, cometendo outro erro. Eles foram para vingar a morte da concubina, mataram uma tribo toda, mataram quase 26 mil pessoas, restam 600 homens, e agora eles, bom, e agora não pode faltar uma tribo, então agora eles vão eliminar uma outra cidade. Querido, violência gera violência. Um abismo chama outro abismo. Essa história vai terminar ainda pior do que já chegou até aqui. Como o tempo urge, nós não temos tempo para continuar pregando, eu vou encerrar. Mas eu vou encerrar com o último versículo do capítulo 21 do livro de Juízes, que diz assim, o último versículo é o 25, que fala assim, naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Começou dizendo que naquele tempo não havia rei em Israel, e termina dizendo que naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ainda hoje tem pessoas que vivem assim, como no tempo de Juízes. São pessoas que não prestam conta de suas vidas a ninguém. Elas são senhores delas mesmas. Elas são líderes dela. Elas não têm consideração pela liderança que Deus estabeleceu na vida delas. Elas não respeitam pai, mãe, vereador, prefeito, governador, presidente, seja lá o que for. Elas não temem falar contra uma autoridade de Deus. Eu fico pensando que loucura na carta de Judas. Judas não o traidor, Judas o irmão de Jesus Cristo. Ele fala o seguinte, com relação, que ele diz, rapaz, o Moisés temeu falar contra as autoridades espirituais, que o Senhor te repreenda. E ele adverte pessoas que não têm o menor temor quando abre a boca para falar mal de uma autoridade. Pessoas que vivem a seu bel prazer. E nós estamos vivendo um período crítico, e um período onde, nessa pandemia, nós temos que ter cuidado para não perder o nosso senso de ser liderado, o nosso sentimento de ser liderado, não perder essa condição de liderança. Não achar que, porque de repente, nós não temos o contato físico, e eu falo isso não é por mim, querido, essa mensagem vai chegar nessa igreja, e vai chegar, sabe lá, onde o Senhor vai permitir que chegue. Então, assim, não é uma mensagem direcionada especificamente para nós aqui, a igreja do Vereda, mas é uma tentação grande você não prestar conta da sua vida, você viver a seu bel prazer, fazer o que bem quer da sua vida. Vai terminar como? Vai terminar mal. O Adão, o Senhor falou, Adão,
Adão, meu filho, está tudo aqui é para o seu governo isso aqui, Adão. Você vai governar isso aqui tudo, Adão. É para o seu prazer. Mas todo dia o Senhor ia lá, no cair da tarde, ia conversar com Adão, até que o diabo botou na cabeça da mulher, que botou na cabeça do homem, que eles não precisavam mais prestar conta a Deus, ou seja, eles poderiam ser deuses. Rapaz, por que você vai prestar conta a Deus, se você pode se tornar um como Ele? Você pode ser um Deus. Bom, essa história, quando eles fizeram, acataram essa sugestão, é por isso que estamos aqui, pregando sobre um povo que não tinha governo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça aí na sua casa. Santo e amado Deus, nós bendizemos o teu santo nome, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra, ela se torne rema no coração de quem ouviu, no coração de quem abriu os ouvidos para ouvir a tua voz. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito quer dizer. Senhor, como eu disse no início, que seja uma palavra transformadora, restauradora e salvadora para a glória do teu santo nome. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, coloque seu nome aí nos comentários, ou me mande uma mensagem no particular, que eu quero orar por você. Amém? Que Deus abençoe, graça e paz, e até quarta-feira, se o Senhor nos permitir.